Muito bem, e estamos chegando ao final dessa série de mensagens inspiradas nas parábolas de Jesus. Afinal, que história é essa? O nosso propósito em domingo após domingo, estar trazendo diferentes parábolas aqui, às vezes uma, às vezes duas, três, foi justamente nos despertar para a aplicação prática desses ensinamentos de Jesus em nossas vidas. Eu não vou recapitular todas as parábolas e ensinamentos que vimos, até porque essas pregações, essas mensagens estão disponíveis no nosso canal do YouTube. E quando você for lá, aproveite e curta. Tá? Eu sei que é chato ficar falando isso da hora, curta aí, aperta o sininho e tal. É chato, eu sei que é, desculpe. Mas realmente é importante fazer isso. Curta o canal e você vai ter acesso mais facilmente a essas mensagens e as nossas celebrações online que são do domingo à noite. Só que deixamos por último, e eu digo no plural porque trabalhei junto com o Anderson nessa mensagem, deixamos por último aquela que é, na minha opinião, a mais conhecida de todas as parábolas. Até me questionaram, por que você não apresentou essa parábola no Dia dos Pais? Sim, porque eu me esqueci. Realmente, não vou enganar não, esqueci mesmo. Aí quando me disseram já tinha acontecido o Dia dos Pais. Mas é uma parábola que tem um dos seus personagens um pai. E, gente, que pai! Mas a parábola não é sobre ele. A parábola é sobre os seus filhos. E a parábola, na verdade são 3 parábolas, falam de perdas e da ação das pessoas que perderam algo em relação àquilo que perderam. Mas a última delas, que é a mais conhecida de todas, normalmente conhecida como a parábola do filho pródigo, não é assim que na nossa Bíblia, NVI, está colocado como parábola do filho perdido. Mas essa parábola, ela fala de relacionamentos. Como veremos, primeiro uma ovelha foi perdida, depois uma moeda foi perdida, mas depois um filho foi perdido. Mas sem querer adiantar, o que veremos aqui ao longo, é uma questão de relacionamentos entre os filhos, no plural, e o pai. E aí eu quero lhe fazer a primeira pergunta da noite, para que você justamente comece a se apropriar da mensagem dessa parábola na sua vida. Como está o seu relacionamento com o Pai Eterno? Você o busca todos os dias para ouvir a sua voz, lendo a palavra, separando um tempo para ficar em oração, em meditação? Você chega ao final do seu dia e faz um autoexame para saber diante de Deus como é que foi seu dia? Você tem feito essas coisas? Porque é muito fácil a gente dizer que ama a Deus e não ter relacionamento nenhum com Ele. Quantas pessoas dizem que amam seus pais, mas não têm contato nenhum com eles? O risco que corremos ao vivermos uma vida nominalmente cristã, mas que na prática não tem nenhum relacionamento com Deus, o risco é chegarmos no último dia, diante do trono, e ouvirmos Jesus dizer para a gente, como está lá em Mateus capítulo 7, eu não conheço você. Quem é você? Eu não quero ouvir isso de Deus. Eu tenho certeza que você também não quer.
Mas para que não ouçamos isso de Deus, nós precisamos buscar ter um relacionamento com Ele. Lembrando que o conhecer, no sentido bíblico, é ter intimidade. Para os orientais, amor é ação e conhecimento é intimidade. Muito diferente da nossa visão filosófica grega, em que você diz que conhece alguém porque ouviu falar da pessoa. Não é a mesma coisa. Você diz que ama alguém porque você sente algo pela pessoa. Não é. É o que você faz pela pessoa. Por isso que é um ato da vontade e não uma reação sem controle. Vamos então à parábola. Abram em Lucas, capítulo 15. Os primeiros 3 versículos apresentam uma introdução feita pelo nosso querido historiador e médico Lucas. Ele diz assim: todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo a Jesus, obviamente, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Criticavam como? Dizendo assim: este homem recebe pecadores e come com eles. Então, em resposta a essa posição dos fariseus, dos mestres da lei, em relação à atitude de Jesus com os pecadores, é que Jesus lhes contou para os fariseus, para os senhores mestres da lei, lhes contou essa parábola. E aí vamos para a primeira delas. Já está claro para nós que o público-alvo são os fariseus, são os religiosos, são os mestres da lei. E qual o propósito de Jesus? Ao final dessa primeira parábola já vai ficar claro qual é. Então, Lucas capítulo 15, versículo 4, lemos assim: qual de vocês que possuindo 100 ovelhas, mas perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca-a alegremente sobre os ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. Versículo 7. Eu lhes digo, Jesus falando aqui, que da mesma forma que este pastor se alegrou ao encontrar a sua ovelha perdida, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. E assim, o propósito da parábola, das parábolas, porque Jesus foi e contou mais 2, seguindo a mesma linha, o propósito está claro. Está firme de que o que Jesus queria era levar aqueles fariseus, aqueles religiosos, a compreenderem que a economia dos céus é diferente da economia da terra. Porque na economia da terra, ninguém abandona 99 para buscar um. Custo-benefício péssimo. Vou deixar as 99 em risco para buscar uma? Não, lamento, perdeu, perdeu. Mas na economia do céu, as 99 que não se perderam, elas estão sob controle, elas estão próximas. Mas aquela que se desviou, aquela que se perdeu, aquela está morta, a não ser que seja encontrada. Se não for encontrada, certamente morrerá. Jogue depois no Google, quando você chegar em casa, não agora, tá? Por favor. Quando você chegar em casa, joga lá no Google, encontrada a ovelha perdida. Olha, você verá um monte de coisa, mas você verá também, dentre várias outras coisas, fotos de ovelhas que se perderam e foram encontradas semanas depois, às vezes meses depois. Gente, dá pena da ovelha.
A maior parte delas está com a lã gigantesca. A lã cobrindo os olhos, a ovelha está cega, ela não consegue enxergar nada. Ela mal consegue caminhar, porque a lã, com chuva, com galhos, fica pesada. Então fica uma ovelha que não consegue caminhar, não consegue enxergar, ela vai morrer. Ela vai morrer de fome, se não for resgatada. Então, quando a ovelha se perde, ela está morta, a não ser que seja encontrada. Para Deus, para os céus, é incompreensível para nós aqui na terra a alegria que existe quando um pecador se arrepende e volta para os caminhos do Senhor. Foi o que Jesus disse aqui no versículo 7. Haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam se arrepender. Ficou claro para você qual é a mensagem de Jesus? Pois é, provavelmente para os fariseus e mestres da lei não tinha ficado claro ainda. Porque Jesus foi lá e contou outra parábola logo em seguida. Estávamos no 7, vamos para o 8. Ou, qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, uma vela, varre a casa e a procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. E aí Jesus repete a conclusão da primeira parábola. Versículo 10, eu lhes digo que da mesma forma há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Vamos lá, vamos trazer esse contexto para a nossa vida. Como é que você se sente quando você encontra algo que estava perdido? Sabe aquela nota de 10 reais que você colocou no bolso e se esqueceu? E aí, de repente, você pega aquela calça de novo, que não foi para a máquina de lavar, por sorte, né? Aí você mete a mão no bolso, vai pegar alguma coisa. Caraca, 10 reais. Eu sei que hoje 10 reais vale muito pouco, mas de qualquer maneira, mas comigo pode ser 2. Se eu puxo dinheiro do bolso, é uma alegria imensa, imensa. Não importa o valor. Detesto perder as coisas. Detesto. Como é que é você? Você não está nem aí? Ah, perdeu, perdeu. Mais tem Deus para dar do que o diabo para tomar. Você é dessas pessoas? Não, eu não sou. Eu fico incomodado, eu fico chateado quando eu perco alguma coisa. Vejam, eu até creio que você consegue se identificar um pouco com a alegria daquele pastor, a alegria daquela mulher ao terem encontrado aquilo que haviam perdido. Mas, certamente, você deve ficar pensando assim, pô, tá meio exagerado esse negócio, né? Caralho, dá uma festa por causa de uma moeda, uma dracma, era uma moeda que tinha um valor semelhante a um denário. Então, representava mais ou menos o valor de uma diária de um trabalhador. Trabalhador qualificado, tá? Não era trabalhador braçal, não. A gente já viu isso numa outra parábola. Então, uma dracma ou um denário eram moedas que tinham esse valor. Então, não é um valor assim tão absurdo, né? Os valores de hoje, imagina, uns 250 reais aí da diária de uma pessoa, né? Alguns ganham mais que isso, outros menos. Não é um valor assim para você dar uma festa. Mas ela achou algo que estava perdido. Ela não queria perder. Como eu creio que talvez você não queira. E aí a gente tem que dar um desconto para Jesus. Pô, desconto para Jesus? Porque Jesus, ele tinha o hábito de utilizar de uma figura de linguagem chamada hipérbole. Então ele exagerava certas coisas de propósito para chamar a atenção.
Sabe aquela história? Se teu olho direito te faz pecar, arranca-o fora. Isso é uma hipérbole, não é literal. Por favor, não arranque fora o seu olho, não corte fora a sua mão direita. Isso é uma hipérbole. É um tipo de metáfora. Tá? E Jesus usava muito essas técnicas de comunicação. Então, ele usou aqui uma hipérbole. Ele está exagerando a alegria daquelas pessoas para ver se consegue dar uma sacudida nos fariseus. Vejam que Jesus está preocupado, está sinceramente preocupado. Se ele não tivesse preocupado, ele não contava parábola nenhuma. Os fariseus ficavam reclamando. Que morram, não estou nem aí. Mas Jesus não é assim. Jesus ama os fariseus, como ele ama os pecadores. E foi para os fariseus que Jesus contou essas parábolas. Porque ele queria dar uma sacudida neles. Como se diz antigamente, eu ainda falo isso porque é um hábito, né? Caiu a ficha. A gente fala isso, as pessoas da geração Z não fazem a menor ideia do que a gente está falando. Não entendem. Cair a ficha? Que ficha? Ficha do quê? Ficha do orelhão. Ficha do quê? Do quê? Gente, minha filha tem 30 anos, ela nunca viu na nossa casa um telefone com dial. Né? Quando ela chegou, já era com tecla. Sabe, esse negócio de ficar puxando o dial do telefone? Cara, geração Z não sabe o que é isso. E minha filha nem é geração Z, millennial ainda, finzinho. Então, cai a ficha. Você bota a ficha no telefone, botava, né, a ficha no telefone, mas às vezes ela não caía. E se não caísse, não dava linha para você. Então você tinha colocado uma ficha que valia dinheiro, que você comprava para usar, né? Porque fazer de chumbo em casa, como alguns amigos meus faziam, não era produtivo isso. Faziam. Principalmente de fliperama. O pessoal adorava fazer fichinha falsa de fliperama. Gente, isso tem 40 anos. 40 anos, tá? Mas aí você colocava a ficha no telefone, a ficha não caía. O que você tinha que fazer? Sacudir o telefone. Bate o telefone para ver se o danado a ficha cai. E você consegue a comunicação que você quer. De certa forma, é o que Jesus está fazendo aqui. Está dando uma sacudida nos fariseus para ver se eles acordam, se a comunicação se estabelece. E então, ele conta a terceira parábola. A parábola do filho perdido. Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre os filhos. Gente, isso é chocante. Nos dias de hoje, nessa sociedade louca que a gente vive, se você ouvir dizer que o filho de um amigo teu virou para ele e disse assim: eu quero a minha parte da herança, eu quero ir embora, eu quero viver minha vida, me dá o que é meu. Você não ia ficar chocado em ouvir um negócio desse? Hoje, nessa sociedade doida, a gente ficaria chocado. Imaginem no tempo de Jesus. Isso era impensável. Porque você pedir a sua herança significa que você está dizendo que você quer o outro morto. Simples assim. Para mim, você morreu, quero a minha parte, que eu quero ir embora, quero viver minha vida. E era exatamente isso que estava significando ali. Eu imagino que os fariseus, ao ouvirem isso, ficaram chocados, estarrecidos. Primeiro, com a atitude do rapaz, e segundo, com a atitude do pai. Porque o pai, ao aceitar a colocação do filho e dividir seus bens entre seus 2 filhos, ele estava deixando de cumprir a lei de Deus, que está em Deuteronômio, capítulo 21. Se você quiser ir lá, deixa marcado, né? Não faz orelhinha na Bíblia não, mas deixa marcado ali, bota um lapisinho, bota o celular, aí vira, vai lá para Deuteronômio 21. Ou então, continua em Lucas 15,
porque eu vou ler para você Deuteronômio 21, de 18 a 21. O título na sociedade bíblica é Como lidar com um filho rebelde. Se um homem tiver um filho teimoso e rebelde, que não obedece ao pai nem à mãe, apesar deles o disciplinarem, o pai levarão o filho até a porta da cidade e dirão às autoridades ali reunidas: este nosso filho é teimoso e rebelde, se recusa a obedecer, é mau caráter e vive bêbado, é um drogado. Então todos os homens da cidade o executarão por apedrejamento. Deste modo vocês eliminarão o mal do seu meio, e todo Israel ficará sabendo disso e temerá. Naquela sociedade, o pai, o Kyrios, o senhor da família, do oikos, ele tinha o dever de impor a sua autoridade. E aquele pai da parábola de Jesus não fez isso. Ele não impôs a sua autoridade. Ele não disciplinou o seu filho. Vejam que a execução por apedrejamento era um caso extremo. Os pais já tinham que ter tentado disciplinar o filho várias vezes. Não era inicialmente isso, né? Qualquer coisa, quebrou o pote, vai lá, apedreja. Não era assim. Mas, em casos extremos, era previsto em lei. Era necessário que a autoridade fosse preservada. Era uma sociedade hierárquica. Não era como hoje, né, que dizem que todos são iguais perante a lei. A gente sabe que não é bem assim, né? Como dizia George Orwell, alguns são mais iguais do que outros. Mas não deveria ser assim, isso é uma distorção. Garanto para você, pelo pouco conhecimento de sociologia que eu tenho, de que aquela audiência estava profundamente chocada e irritada com Jesus. Porque aquele pai não apenas não impôs a sua autoridade, como ele aceitou a ofensa. Ele aceitou a ofensa e repartiu seus bens entre os dois filhos. Aí, nessa hora, eu imagino que todos tenham ficado, estavam meio que atônitos. Mas Jesus continuou, versículo 13. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha, foi para uma região distante e lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente, que é o significado de pródigo. É aquele que gasta. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Que terrível! Nessa hora, eu imagino que os fariseus devem ter pensado assim, agora sim, aqui se faz, aqui se paga. Está na hora do garoto sofrer, já que esse pai aí não cumpriu a obrigação dele, Deus pesou a mão sobre o garoto, botou ele agora cuidando de porcos, porque para os judeus o porco era um animal impuro. E quem tocasse no porco ficava impuro também. E ele ia cuidar de porcos. Então ele ia ficar permanentemente impuro. Então eu imagino, né, o sorriso de satisfação dos fariseus, porque aquele rapaz estava pagando. Vejam, o aqui se faz, aqui se paga, ele tem uma certa base bíblica, tá, gente? Em Gálatas, capítulo 6, versículo 7, diz assim: de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ele colherá. A Bíblia, ela não mente, ela não se engana, ela não erra. Então, sempre virão consequências.
Na hora que você faz uma escolha ruim, você vai colher consequências ruins. Mas a diferença que Jesus está tentando nos mostrar com essas parábolas, e ele chamou, né, a atenção da sua audiência com esse detalhe de colocar o jovem cuidando de porcos, para mostrar para eles que mesmo as consequências que devem realmente vir, elas não são definitivas. Enquanto houver vida, há esperança de uma restauração. Até esse ponto, isso não estava claro, mas você que já conhece a parábola, sabe que o pai recebeu o filho de volta. Mas sem colocar o carro à frente dos bois, o nome disso é graça. Essa atitude de Deus em receber de volta aquele que chutou o balde e disse que queria mais era cuidar da sua própria vida. Enquanto você tiver um fôlego de vida, se você clamar pelo nome do Senhor, você será salvo. Você será perdoado. Porque Jesus já pagou o preço por nós. A questão é, você quer? Você quer o perdão de Deus? Tem muita gente que não quer, porque acha que não precisa. Mas essa é a história do filho mais velho, ainda não chegamos nele. Enquanto houver vida, haverá esperança de redenção. Essa é a graça de Deus, algo completamente incompreensível aos religiosos do tempo de Jesus, acostumados a um sistema de mérito por esforço. O interessante, mais uma coisa interessante aqui, tem tantas coisas interessantes, né? Mas algo interessante aqui é que o filho mais novo, ele não se arrependeu depois de ter gasto toda a sua herança. Ele gastou toda a herança dele e não se arrependeu. Mas ele não se arrependeu quando começou a passar necessidade. Ele ainda achava, provavelmente, que era capaz de resolver o problema dele. E foi conseguir um emprego com alguém e foi cuidar dos porcos. A tal da ficha, para esse filho mais novo, só caiu quando ele começou a passar fome. É o que nós vemos aqui, versículos 16 e 17, ainda de Lucas 15. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Aí ele caiu em si. Perdeu tudo, não caiu em si. Passou necessidade, não caiu em si. Passou fome, não tinha mais como descer. Já estava no fundo do poço. Aí ele caiu em si. Por que é necessário, tantas vezes, a gente chegar no fundo do poço para a gente reconhecer que está errado e pedir perdão e voltar? Mas, pelo menos, nesse momento, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho, voltarei para o meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Esse é um sinal de arrependimento genuíno. É quando alguém não se vitimiza, não tenta lançar a responsabilidade dos seus atos sobre outras pessoas, não chega cheio de moral, exigindo perdão. Você tem que me perdoar. Você é cristão ou não é? Claro que eu vou te perdoar assim que você se arrepender. Porque se a pessoa fala desse jeito, não me entendam mal, a nossa função é perdoar. A gente não deve guardar mágoa de ninguém. Óbvio, a mágoa, ela nos envenena. Mas outra coisa diferente é você receber a pessoa. Você perdoa a pessoa, mas receber a pessoa, amigo, é se a pessoa está demonstrando
legítimo arrependimento, como esse filho, que voltou humilde para a presença do seu pai. Há controvérsias nisso, tá, gente? Eu não sou o único a pregar a palavra de Deus e, como já diz o ditado, cada cabeça é uma sentença. Então, há quem discordaria de mim, né, e diria que não é nada disso, tem que perdoar e tem que receber de volta de qualquer maneira e tem que se deixar abusar. Eu não concordo com isso. Tá? Não concordo. Eu vejo na Bíblia ampla sustentação para crer que o perdão é obrigatório. Pai, perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos os nossos devedores. O perdão é obrigatório, tem que perdoar. Mas uma coisa é perdoar, outra coisa é receber a pessoa de volta. Aí a pessoa tem que mostrar os frutos dignos do arrependimento. Não foi isso que João disse para os fariseus que foram pedir batismo? Vocês estão pedindo batismo? Cadê o fruto do arrependimento de vocês? Então, são duas situações diferentes. Mas o fato é que esse jovem não tentou fugir da sua responsabilidade, ele não tentou se vitimizar, coitadinho de mim, sou uma vítima da sociedade, nada disso. Ele reconheceu que estava errado, que pecou contra Deus e contra o pai dele e voltou para casa, como se diz no ditado, com o rabo entre as pernas. Versículo 20. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. Gente, absurdo sobre absurdo. Ele correu. Naquela sociedade, os homens, os chefes da casa não corriam. Eles andavam no seu ritmo. E mais, vocês já devem ter visto nos filmes, né, tipo The Chosen, que os homens daquela época usavam uns vestidos, né, uns roupões compridos. Você não consegue correr com aquilo não, amigo. Só se você puxar e botar as perninhas para fora. Aí sai correndo. Que provavelmente foi o que o pai do cara fez. Um senhor distinto correndo no meio da rua, em direção a um filho que está vindo imundo. Não só impuro, não, ele estava vindo imundo, porque ele estava vivendo com os porcos. Naquela sociedade, o pai, por misericórdia, receber o filho de volta como escravo e colocá-lo para pagar pelos seus erros ao longo de toda a sua vida, era até reconhecido, era até aceito isso. É magnânimo. Mas não ia receber o filho assim, não. Chega lá, fica na porta, lá, dias na porta, lá mofando, até que o pai, tá bom, manda entrar. Era assim que funcionava naquela sociedade. Só que esse pai, da parábola de Jesus, ele era completamente diferente de tudo que existia naquele tempo. O cara aceitou dividir os bens, não exerceu autoridade sobre o filho, deixou o filho ir embora. Quando o filho voltou, recebeu o filho, saiu correndo para abraçar e abraçou o filho. Gente, o filho estava impuro. No momento que o pai abraçou o filho, ele se tornou impuro também. Ou você nunca tinha pensado nisso? Isso não fazia o menor sentido para aquela sociedade. Talvez não faça sentido para você também. Por isso que eu te pergunto, como é que você reage quando alguém vem te pedir perdão? Não estou falando do falso arrependido não, tá? Que só está querendo te manipular. Estou falando daquela pessoa que você vê que tem ali um arrependimento genuíno. Você reage como? Como aquele pai? Ou como o irmão mais velho dele? Ah, porque agora, daqui a pouquinho, a gente vai chegar no irmão mais velho. Tem mais. O pai não apenas abraçou e beijou o filho. Quando o filho chegou, versículo 21, disse ao pai: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai, ao invés de deixá-lo se humilhar, para mostrar para todos
que ele estava sendo disciplinado, interrompeu o filho e disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Gente, a melhor roupa era aquela roupa de festa. Sabe aquele smoking que você usa uma vez a cada 4 anos? Que quando você vai precisar usar, ele não entra em você? Naquele tempo eles não tinham esse problema porque as roupas eram largas, né? Era uma roupa reservada para uma situação especial. A quem pertencia aquela roupa? Ao pai. A roupa era do pai. Ele pegou a roupa dele, cerimonial, a melhor roupa, e deu para o filho. Tudo que o filho tinha direito, ele já tinha levado embora. Ele pegou a roupa dele. Acho que você já está percebendo quem que esse pai representa, né? Além disso, ele mandou colocar um anel no dedo do seu filho. Não é um anel qualquer. Esse anel é o chamado de sinete. Todas as famílias de posses possuíam uma marca própria. Essa marca era gravada num anel e o anel era utilizado para assinar documentos oficiais. Quem tivesse o anel tinha a autoridade para falar em nome da família. Então ele estava sendo aceito de volta na família, não como um servo, mas como um membro da família. E calçados nos pés, porque servos e escravos raramente usavam calçados. Os calçados eram prerrogativa de homens livres. Você não é mais um escravo, meu filho. Você é meu filho. Está aqui o anel, você é meu filho. Você não é um escravo, está aqui as sandálias, e eu tiro a minha roupa para dar para você. Esse é o tamanho da minha alegria em receber você de volta. Mas como é que as duas outras parábolas terminaram? Quando aquele que estava perdido foi encontrado? Com o que mesmo? Festa! Isso, festa! Versículo 23. Tragam o novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar. Gente, que alegria que aquele pai sentia, que ele manifestava. Era como a alegria do homem que encontrou a ovelha perdida, como a alegria da mulher que encontrou a moeda perdida. Só que então vem a reviravolta, já tantas vezes prometida aqui, né? Entra uma nova personagem nessa história, que é o filho mais velho. Versículo 25. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. E este lhe respondeu: seu irmão voltou. Seu pai matou o novilho gordo, porque recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Aí o que o pai fez? Exerceu a autoridade dele, porque, gente, hoje, se um filho, o pai resolve dar uma festa, o filho diz, não vou. Isso é o quê? É falta de educação, é um desrespeito. Até nessa sociedade doida que a gente está vivendo, um filho recusar um convite para ir para uma festa é uma afronta. Imagina naquela sociedade. O pai, no mínimo, diria assim, não quer entrar? Ué, não entra, o problema é teu. Não, mas ele não fez isso. Gente, aqui tem um detalhe interessante. Mais um. O pai não foi atrás do filho mais novo, mas o pai saiu da festa e foi ao encontro do filho mais velho, da mesma forma que aquele pastor foi em busca da ovelha perdida, que aquela mulher ficou varrendo a casa em busca da moeda perdida. Agora o pai foi ao encontro do seu filho, porque aquele filho não queria se arrepender. E ele foi atrás dele. Então o texto bíblico diz, então seu pai saiu
e insistiu com ele. Gente, insistiu. Cadê a dignidade desse homem? Nada, ele abriu mão de toda a sua dignidade. Não foi só pelo filho mais novo, não, que era o queridinho da mamãe e tal. Não. Ele abriu mão da dignidade dele com o mais novo e abriu mão da dignidade dele com o mais velho. E ele demonstrou tanto amor pelo mais novo quanto demonstrou pelo mais velho. Amor de forma prática. Ele saiu da festa e foi lá atrás do filho dele, do birrento, chatinho. Alguém muito parecido comigo. Eu não sei quanto a você, mas eu sempre me identifiquei mais com o filho mais velho. Sempre. E olha que eu nem terminei a parábola ainda. Gente, o filho mais velho estava tão perdido quanto o filho mais novo. Estava tão. Por isso que a parábola dos filhos perdidos. Ambos estavam afastados do seu pai. Não tinham um relacionamento com ele. Um chutou o balde e foi embora. O outro permaneceu na casa. Mas ele não tinha intimidade nenhuma com o pai, não tinha respeito nenhum pelo pai. Vejam só o que ele disse para o pai, versículos 29 e 30. Olha só, hein? Olha! Imagina uma situação dessa, um filho chegar para o pai e falar, presta atenção aí, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo a teu serviço, nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste nem um cabritinho para festejar com os meus amigos. Percebe? Os amigos dele, não é nem com o pai, não é com a família dele, não. Os amigos dele. Mas, quando volta para casa, esse seu filho que esbanjou seus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele? O filho mais velho não tinha amor pelo pai, não. A relação dele era uma relação passivo-agressiva, sabe? Amor, um ódio velado. Não havia amor. E se não há amor, não há relacionamento. Se não há relacionamento, não tem vida. Se você não começar a construir um relacionamento com Deus nessa vida, não vai ser na outra que você vai começar. E o que eu estou falando é muito sério. Porque tem muita gente que acha que porque um dia falou uma frase, fez um X num quadradinho e foi viver sua vida como se Deus não existisse, essa pessoa acha realmente que vai chegar lá depois e está tudo bem? Eu não creio nisso. Eu vejo na Bíblia outra coisa. É Jesus dizendo, não te conheço. Então, os filhos mais velhos são os que não se arrependeram, são os que não caíram em si. E é por isso que Jesus está sacudindo os fariseus com as suas parábolas, porque os fariseus representam os filhos mais velhos. Eu me sinto representado pelo filho mais velho. Infelizmente, vocês me conhecem, vocês sabem que eu sou muito transparente. Se eu fosse o filho daquele homem, eu ia ficar tão revoltado quanto ele ficou. Não ia querer perdoar meu irmão. Até porque os bens que sobraram para o pai eram todos dele, porque o pai dividiu entre os dois filhos. Então, teoricamente, a roupa seria dele quando o pai morresse. O novilho seria dele. Tudo seria dele. Mas as coisas que seriam dele quando o pai morresse, estavam em usufruto do pai, o pai começou a dar para o filho mais novo. Opa, peraí, o cara já levou a parte dele, está pegando a minha para dar para ele? Egoísmo. É a natureza humana. É a natureza humana. E para terminar, versículos 31 e 32, disse o pai, meu filho, você está sempre comigo, tudo que eu tenho é seu. E é verdade, tudo que o pai tinha era dele. Ele dividiu entre os filhos. Tudo que eu tenho é seu. Não teve porque não pediu. Era só ter pedido.
Era só ter pego. Mas, meu filho, o seu irmão estava morto. Morto. Voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Nós temos que celebrar. Nós temos não apenas que recebê-lo de volta, mas celebrar a volta dele. E aí eu pergunto para você, eu adiantei já, né? Eu matei a surpresa. Com qual dos filhos você se identifica? Talvez você tenha feito algumas escolhas ruins na sua vida. E esteja agora sofrendo por conta disso. O Senhor quer te receber de volta. É necessário que você se arrependa, é necessário que você tome a iniciativa de voltar. Mas é garantido que no momento em que em seu coração o arrependimento se firmar, naquele momento você já está perdoado pelo Pai. Eu vejo isso na Bíblia, eu vejo isso na minha vida. Agora, se você se identifica com o filho mais velho, aí é mais perigoso, é mais difícil você compreender que está afastado do seu pai. Porque, afinal de contas, você está indo à igreja todo domingo. Como é que você pode estar afastado de Deus? É um risco que todos nós corremos. E é por isso que eu disse que eu me identifico com o filho mais velho. Porque, meus irmãos, eu não quero, depois de tanto esforço, chegar lá diante do trono e ouvir Jesus dizendo que não me conhece. Eu não quero isso para mim. Não quero. Então tem que buscar ter uma relação com ele aqui. Buscar conhecê-lo e ser conhecido pelo Senhor aqui. Esse é o problema do filho mais velho. Está junto do pai, mas não tem comunhão com ele. Não desenvolve um relacionamento com ele. Com qual dos dois você se identifica? O filho mais novo representa os pecadores que se reuniam para ouvir Jesus, pois sabiam que estavam precisando do perdão do Pai, do perdão de Deus. O filho mais velho representa os fariseus, que criticavam Jesus por receber pecadores, como aquele filho criticou seu pai. O pai representa Jesus, que vem correndo ao nosso encontro quando nos apresentamos diante dele, que nos abraça e se torna pecado em nosso lugar. Que foi o que aconteceu na cruz. Maldito aquele que é pendurado no madeiro. Ele foi amaldiçoado por nós. Morreu em nosso lugar. Como aquele pai estava diminuindo toda a sua glória ao sair correndo, feito um moleque, para encontrar o seu filho e abraçá-lo e beijá-lo, por mais imundo que ele estivesse. Esse pai é Jesus. E esse pai sai da festa para vir ao nosso encontro, quando a gente está de birra do lado de fora, reclamando, porque as coisas não estão saindo do jeito que a gente queria. Ele vem ao nosso encontro. E isso é maravilhoso. Meus irmãos, para encerrar, antes de orarmos, eu quero ler com vocês Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie.